Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje, como identificar e corrigir as assincronias de ventilação mecânica com segurança. Então a gente vai abordar hoje assincronias de uma forma prática. Vamos lá. Aqui atrás eu vou fazer uns desenhos, é bom desenhar para aprender a sincronia, assim a pessoa consegue entender melhor, e a gente vai ter alguns casos clínicos, algumas disfunções para você entender correlacionando com casos clínicos, que é dessa forma que vai acontecer na prática. Você não vai atender um gráfico, você atende o paciente. Por isso, para atuar nas assincronias, você tem que ter a capacidade bem clara aí de resolver casos clínicos. Vamos para o primeiro ponto. O que é uma sincronia paciente-ventilador? A sincronia paciente-ventilador é quando você tem a incapacidade de o ventilador gerar a ventilação para o paciente de uma maneira sincronizada. Ou porque o paciente está apresentando alterações e o ventilador não consegue dar, ou quando os ajustes do ventilador ou alterações do ventilador estão causando essa falta de sincronismo. Então, a sincronia não é só o ventilador. Vocês viram que quando eu coloquei aqui uma definição simples, sem ser a definição de livro, que, na verdade, uma sincronia é quando há essa falta de sincronia entre o que o paciente quer e o que o ventilador está mandando. Pode ser a causa do paciente ou a causa pode vir do ventilador. Quando você vai resolver uma sincronia, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Da onde está vindo a sincronia? Qual é a causa da assincronia paciente-ventilador? Além disso, de identificar e saber que a sincronia pode vir do paciente e do ventilador, e essa falta de sincronismo, quando o ventilador está mandando e o que o paciente está pedindo, nós temos que entender que a sincronia não é sinônimo de taquipneia. Se o paciente está taquipneico e o ventilador está dando a ventilação que ele está pedindo, não está tendo uma sincronia. Então, a sincronia é quando não há esse sincronismo. É quando não tem essa correlação entre demanda e capacidade do ventilador mecânico. Se ele está conseguindo gerar na demanda o que o paciente está pedindo, o que ele está dando, não está tendo a sincronia, o paciente está apresentando um ataque apneia. Não são sinônimos. Entendeu? Que pode ser da causa do paciente ventilador. Que, na verdade, você tem que ver que não está tendo sincronismo. Como você vai perceber isso na prática? Você vai perceber avaliando o paciente como um todo e avaliando a monitorização gráfica. Então, é extremamente importante o fisioterapeuta dominar esse conhecimento. Por quê? Porque a sincronia aumenta as complicações da terapia intensiva, aumenta o tempo do paciente em ventilação mecânica, aumenta o risco de mortalidade para esse paciente, porque você causa uma inabilidade do ventilador manter essa ventilação de maneira sincronizada. Então, causa lesão muscular, pode ter repercussão hemodinâmica. Com o aumento do tempo da ventilação mecânica, vai ter todas as complicações em decorrência da manutenção da ventilação mecânica. Vamos dar um exemplo, um caso concreto. Quando eu pego um exemplo prático, um exemplo de paciente mesmo, fica mais fácil de você entender. Sincronia tem que desenhar. Então, se a gente sabe que a sincronia é quando a capacidade do ventilador de dar o que o paciente está pedindo não está acontecendo, não está tendo sincronismo, causa lesão, causa complicações para o paciente. Nós temos que saber bem identificar na monitorização gráfica e na avaliação completa do paciente. Os principais gráficos, né, que a gente vai avaliar: gráfico de fluxo, gráfico de pressão, gráfico de volume. Atrás da linha pontilhada, fase ins, depois da linha pontilhada, fase expiratória. Vamos dar um exemplo do caso clínico. Você pegou um paciente e você olhou no gráfico de fluxo e o paciente está assim. Ventilando em PSV, taquipneico com a frequência de 28 incursões por minuto. E aí chamam você e diz: fisioterapeuta, o paciente está com a sincronia, o paciente está mal adaptado da ventilação mecânica. Você vai chegar e vai olhar e vai dizer, ó, né, que o paciente está mal adaptado, o paciente está apenas taquipneico. O gráfico de fluxo, o fluxo está chegando a zero, não tem presença de auto-PIP, o paciente está puxando e não está tendo nenhuma assincronia de ciclagem, assincronia de fluxo,
não tem nenhum padrão aí de disparo ineficaz, não está tendo autodisparo, não está tendo duplo disparo, não está tendo disparo reverso, não está gerando autopic, então não tem uma sincronia. Você olhou na monitorização gráfica, viu que não tinha uma sincronia. Um exemplo do caso clínico. O que é que pode estar causando? Aí tem que ver o que é ataque, o que é que está gerando ataque pinéia e vai ser corrigido o ataque pinéia. E não você ficar mexendo no ventilador. Aí vem outro caso. O paciente está assim. Gráfico de fluxo. Tem o pico de fluxo inspiratório. Quando o fluxo chega a zero, vem outro pico de fluxo inspiratório. Depois tem a fase expiratória, gerando volume corrente lá em cima. O que é que pode estar acontecendo? Um duplo disparo. E aí você acha que está dando um volume corrente correto para o paciente e está acontecendo uma sincronia que você vai ter que corrigir. Então, para você atuar nas assincronias, você tem que conhecer os gráficos que apresentam um padrão de normalidade, padrão de normalidade na monitorização gráfica, olhar no gráfico e ver as alterações que representam a normalidade e aí ir buscar as causas, se é em relação ao paciente ou é em relação ao ventilador. Quais os tipos de assincronia que existem? Nós vamos ter assincronias relacionadas ao disparo, assincronias relacionadas à ciclagem, assincronias relacionadas ao fluxo. Lembrando que vai ter a causa do paciente e a causa do ventilador. Quais são as assincronias relacionadas ao disparo? Disparo ineficaz, quando o paciente puxa o ar e o ventilador não percebe que ele está solicitando e aí não dá a pressão, então é um disparo ineficaz. Duplo disparo é quando tem dois disparos simultâneos, dispara um e depois vem um outro disparo sem ser sincronizado com o paciente. Então, você tem dentro de uma mesma fase aí inspiratória dois disparos, um duplo disparo, somando esse volume inspiratório. Disparo reverso é quando um disparo manda um ciclo inspiratório e aí o paciente, depois, por reflexo, tem uma contração da musculatura inspiratória e tem um novo disparo. Aí é o disparo reverso, diferente do duplo disparo. O duplo disparo, a causa é o paciente que está gerando duplo disparo. Já no disparo reverso, o ventilador manda de uma maneira controlada e, por reflexo, a musculatura inspiratória é contraída e aí o ventilador dispara de novo. Algumas vezes é difícil de você identificar se é um duplo disparo ou disparo reverso. Você tem que ver bem na monitorização gráfica se o primeiro disparo foi de uma maneira controlada para identificar se está apresentando esse disparo reverso. Outra forma de assincronia, autodisparo. Autodisparo é quando acontece o disparo sem o paciente solicitar. Então, está disparando de forma automática. Assincronia de ciclagem. Ciclagem prematura e ciclagem tardia. Então, o disparo é quando manda, né? O início do ciclo inspiratório. A ciclase é quando passa do ciclo inspiratório para o ciclo expiratório. Então, o disparo, quando começa o ciclo inspiratório, ciclagem do ciclo inspiratório para o ciclo ex. Vamos demonstrar aqui em mim. Se eu fosse o ventilador e aqui esse pulmão de teste fosse o paciente. Aqui seria o disparo. Ciclagem, o ar passa para a fase ex. Então, aqui, se eu fosse o ventilador e o pulmão de teste é o pulmão do paciente, eu sou o ventilador, disparei, ciclou, fase expiratória. Então, na sincronia de disparo foram aquelas que eu debati, 4 a sincronia de disparo. A sincronia de ciclagem vão ter 2. Ciclagem prematura ou ciclagem tardia. Então, se eu... Isso foi o pulmão. E antes de passar para a fase expiratória, o paciente começa a contrair a musculatura expiratória, vai ser uma ciclagem tardia. Se eu insuflo o pulmão e passa da fase ins para a fase ex, antes do paciente parar de contrair a musculatura inspiratória, é uma ciclagem prematura. A sincronia de fluxo. Fluxo insuficiente ou fluxo excessivo. Fluxo insuficiente, o paciente está querendo mais fluxo e o ventilador não está dando. E o fluxo excessivo,
o ventilador está dando um fluxo maior do que o paciente quer. Para cada uma dessas assincronias, vocês vão ter a causa gerada pelo ventilador ou gerada pelo paciente. E para corrigir, você tem que entender qual é essa causa. Você tem que ficar claro para você qual a causa para ir gerar a intervenção de uma maneira assertiva, da maneira concreta. E se eu não souber avaliar e tratar as assincronias, o que acontece? Primeiro, que você vai ficar inseguro dentro da terapia intensiva. Segundo, que você vai gerar intervenções desnecessárias no paciente, aumentando o tempo de ventilação mecânica, piorando o quadro, muitas vezes fazendo com que o paciente volte para o modo controlado, ou fique mais sedado, ou use bloqueador neuromuscular, porque você que era o fisioterapeuta, que era para ter o domínio de qual intervenção gerar, qual alteração realizar no ventilador, para deixar o paciente bem adaptado, você não sabia. Então, você nem é visto como referência na área, não tem segurança e ainda causa mal para o paciente. Você tem que saber a sincronia. Antônio, ok, eu tenho que saber, mas como é que eu consigo aprender? Você tem que ter o conhecimento básico da fisiologia, conhecimento básico da fisiopatologia, conhecimento básico da ventilação mecânica. A partir do momento que você tem essa base, você vai começar a estudar as sincronias e sempre que estudar, tentar identificar o que é que pode estar causando em relação ao ventilador esse tipo de assincronia e o que pode estar causando em relação ao paciente esse tipo de assincronia. Quando você sabe o que está causando em relação ao ventilador e causando em relação ao paciente, você tem uma hipótese do que está causando e vai naquela hipótese gerar intervenção. E isso pode ser treinado, não é um dom, não é aquela pessoa sabe resolver muita sincronia porque trabalha muito tempo dentro da terapia intensiva. Não, não é isso, é treinamento. Treinamento com discussão de caso clínico, treinamento com uso de simulador de ventilador mecânica. É isso que vai fazer você desenvolver a capacidade de avaliar uma sincronia e definir a intervenção. Vou dar alguns exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo aqui, muitas vezes o pessoal vai dizer, isso não acontece. Acontece, pessoal. Acontece isso daqui, ó. Paciente ventilando em PSV. Você chegou no plantão, está lá na UTI e vai avaliando os pacientes. Tem 10 pacientes na UTI. Aí você recebeu a informação que o paciente do leito 8 estava com suspeita de morte encefálica, mas não está mais com suspeita porque conseguiu deixar ventilando em pressão de suporte. Aí você diz, pô, mas até ontem era uma suspeita clara que esse paciente estava com morte encefálica e agora está ventilando em pressão de suporte. Primeiro, né, por que ele não poderia estar ventilando em pressão de suporte se for morte encefálica? Porque se for morte encefálica, ele não tem um drive ventilatório. Se ele não tem um drive ventilatório, ele não consegue disparar o ventilador. Se ele não consegue disparar o ventilador, não tem como estar em PSV. Por isso que na sua cabeça você já abre um alerta. Pô, o paciente até ontem tinha um passado que o paciente está com morte encefálica. Hoje estão dizendo que o paciente foi descartado porque está deixando... Alguém passou lá e conseguiu deixar a impressão de suporte e o paciente estava disparando o ventilador. Aí você chega lá e vê gráfico de fluxo. Você vê mais ou menos assim um gráfico de fluxo. Aí vê o gráfico de pressão. Tá, assim, direitinho. Aí você vê assim o gráfico de fluxo e o gráfico de pressão. E é desse jeito que vocês estão vendo, pequenininho aí mesmo. Desse jeito que vocês estão vendo, você está vendo lá no ventilador. Paciente com suspeita de morte encefálica, que foi descartado porque começou a disparar o ventilador, passaram para PSV e o paciente manteve uma ventilação. Aí está com volume corrente lá em 280 ml. Uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto. Aí você chega e diz, pô, esse paciente não está disparando o ventilador, não. Isso é um alto disparo. Não, pô, deixei o paciente, aí o pessoal vai dizer, não, deixei o paciente em pressão de suporte, pô, o paciente tá disparando, tá em pressão de suporte, tá ventilando. Aí você, não, isso é um alto disparo.
Isso é um alto disparo causado pela oscilação cardíaca do paciente. E a oscilação cardíaca do paciente está sendo percebida pelo ventilador como uma variação de pressão e de fluxo, e com isso o ventilador está disparando e gerando o paciente parece que está assumindo a ventilação. A pessoa vai olhar para você e diz, como é que danado você está vendo isso, que eu não estou vendo nada disso. Ó, o paciente está em pressão suporte, disparando aqui o ventilador, não é morte cefálica não. Disse você, é sim. É porque você não está procurando, buscando a assincronia. Nós, fisioterapeutas, temos que olhar um gráfico, ir na monitorização e catar, correr atrás da assincronia. Não é olhar rapidamente, é olhar e tentar identificar a sincronia. E por que fica claro aqui que é um alto disparo por oscilação cardíaca? Observe no gráfico de fluxo. O gráfico de fluxo é para apresentar uma linha. Ou se tiver obstrução, outras coisas, pode apresentar linha diferente. Mas é mais ou menos uma linha assim, ou de outros padrões. Mas uma linha linear. E o que é que a gente vê aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. E dispara. 1, 2, 3, 4. O que é que você vê aqui nesse gráfico de fluxo respiratório? Um ritmo constante. Então, isso daqui não pode ser um esforço do paciente. Um paciente não ia só se ele tivesse com uma frequência gigantesca lá, não ia estar, ó, um minuto dividido por 20, quanto vai dar se de fase 1 minuto dividido por 20, 60 dividido por 20, vai dar 3. 60 segundos dividido por 20 vai dar 3. Cada ciclo respiratório vai ser 3 segundos. Na fase ins, 2 segundos na fase ex. Em 2 segundos, tá como ele estivesse dando 1, 2, 3, 4 disparos. Isso é doidice do Antônio. Não é. Veja. 1, 2, 3, 4. Certo? 4 em 2 segundos. 60 segundos dividido por 2. Dá 30, né? 30 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 120. Aí você olha lá para... Se eu errei no cálculo aqui, me perdoe, mas vocês vão entender o raciocínio. Estou cansado, trabalho o dia todo aí que posso errar no cálculo matemático, mas acho que está certo. 4 vezes 3, 12. 60 segundos, 2 segundos está tendo 1, 2, 3, 4 incursões. Ah, não, ainda vai dar errado, tem que tirar uma partezinha. Não vai dar 120 não, porque tem o de 1 segundo. Eu tenho que tirar aí em torno de 40. Então tem que ficar 40 segundos vezes dividido por 2... 20 vezes 4, 80. Vai dar em torno de 80. Não quero saber esse cálculo agora, não. Só pega o raciocínio. 80 repetições. 1, 2, 3, 4. 80 vezes ele mantendo isso daí, mais ou menos, 80, 120. Se for constante, for um segundo, vai ser 120 mesmo. Um paciente teria como estar mantendo 80 a 120 tentativas de disparos para disparar o ventilador e esse padrão ser de disparo ineficaz dentro dos fluxos inspiratórios? Ou qual é um padrão de frequência cardíaca? O padrão de frequência cardíaca é em torno disso, de 80 a 120. Aí você vê para o monitor multiparamétrico e vê que o ritmo que está dando no fluxo é o mesmo ritmo do coração. Então, o alto disparo é pela oscilação cardíaca. Você não precisa fazer toda essa coisa que eu fiz. Você só vai olhar e ver, pô, tem várias variações no fluxo, parece com a variação da frequência cardíaca, isso daqui é um alto disparo. E aí o paciente estava ventilando em PSV com morte encefálica, tendo um alto disparo e o pessoal achando que ele não tinha morte encefálica. Veja como é importante saber avaliar um gráfico, entender que não é só ver o gráfico, é ter o conhecimento para identificar de onde está vindo a assincronia. Isso é um exemplo de uma assincronia que é de alto disparo. E nós vamos ter várias causas de alto disparo. Um escape que está tendo no ventilador pode gerar um alto disparo. Uma oscilação cardíaca pode gerar um alto disparo. Um erro que está tendo no ventilador, a sensibilidade está muito baixa, pode gerar um alto disparo. Então, tem várias causas que podem gerar o disparo, que pode ser do ventilador ou do paciente. Aqui é do quê? Do paciente. É a oscilação cardíaca que está gerando alto disparo. Pode aumentar um pouco a sensibilidade e parar esse alto disparo? Pode. É um teste simples para você ver se o paciente está disparando mesmo. Você está achando que não é? Vamos ver aqui. Coloquei a sensibilidade lá em 3, sensibilidade inspiratória, e aí quando colocou em 3, está lá no gráfico
Assim, ó. Aí eu disse, conta aí durante 1 minuto se não é a frequência cardíaca do paciente. Aí a pessoa contou, é mesmo a frequência cardíaca, era o médico, né? Ele contou, é mesmo, o paciente está disparando mesmo não. Pô, eu achava que estava disparando, eu nunca tinha visto isso. Eu sei que você nunca tinha visto isso. Eu sei que muita gente que está aqui nunca ia saber disso, porque não teve esse conhecimento que foi dado, leu rapidamente o estudo e não ia saber identificar, mas é algo que tem na literatura científica, tem demonstrando que isso pode acontecer, e você tem que ter a capacidade de avaliar para identificar que a causa é uma oscilação cardíaca, para não fazer essa loucura de deixar o paciente ventilando em pressão de suporte quando tem suspeita de morte encefálica. Estou dando um exemplo que acontece, mas isso poderia acontecer em PCV, o paciente sem morte encefálica pode ter o alto disparo por oscilação cardíaca. E você só vai saber se souber avaliar a causa, se é do paciente ou do ventilador. Com esse exemplo, ficou claro a necessidade de saber a base da fisiologia, até para resolver uma sincronia. Porque quando você tem uma oscilação cardíaca, eu tenho uma mecânica ruim do paciente, um pulmão duro, vai dissipar, vai ser levado de uma maneira mais fácil a batida. E aí o ventilador vai perceber aquela variação. Vamos dar outro exemplo prático. Antônio, eu achava que tu ia chegar na live aqui e dizer, só tem esse tipo de assincronia, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não é assim. Não é simples quando você sabe o caminho que tem que percorrer, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo via lá o monitor gráfico, via o paciente e dizia resolver essa sincronia, mas não é assim. É treinamento e saber quais são as causas. Vamos dar um outro exemplo. Eu falei do exemplo aí da causa do paciente ser por um alto disparo. Vou desenhar o de cima o gráfico de volume. Embaixo o gráfico de fluxo. Aí o gráfico de volume está assim, ó. E você já olha, você já viu a monitorização gráfica, de longe você já está vendo algo. Aí no gráfico de fluxo. Tem que sincronizar aqui. E o gráfico de pressão aqui embaixo. Tá dando para ver todo mundo aí? Mais ou menos, né? Essa daqui não vai ficar dando para ver muito bem, só se der um zoom. Mas o que é que a gente... Aqui em cima dá para ver direitinho. Gráfico de volume. O volume, vocês que estão acompanhando no começo da live, eu desenhei os gráficos. Volume inspiratório, volume expiratório, fase ins, fase ex. Não é isso? Passa da fase in para a fase ex. O volume é para chegar a zero. Se não está chegando a zero, está tendo vazamento. Está vazando por algum local. O cuff pode estar desinsuflado, o filtro pode estar com aquela rosquinha do filtro aberta, vazando ar, pode estar o circuito furado, está tendo vazamento. Aí você vê os outros gráficos e vê que em momentos você observa a negativação da pressão, o esforço do paciente sendo gerado, você palpando o paciente e ele gerando um disparo, em outros momentos não, e acontecendo o disparo do mesmo jeito. E aí você percebe que a causa do alto disparo agora é o escape aéreo. Por quê? O vazamento vai ter variação de fluxo, vai ter variação de pressão. Se isso daí o ventilador perceber como um disparo, ele dispara e manda para o paciente. Como é que você vai resolver? Vai ser com aumento de sensibilidade? Não, resolver o vazamento. A causa agora não é do paciente, a causa agora é do ventilador, do circuito. Está com furo, está rasgado, está com o filtro com a rosquinha aberta, o cuff está desinsuflado. É vazamento que está gerando alto disparo. E aí você vai observar o vazamento, já viu, corrige o vazamento, identifica o vazamento e corrige e vê, ó, melhorou a frequência respiratória, não está tendo mais alto disparo.
E para isso, para saber se a causa é do paciente ou do ventilador, tem que avaliar o paciente da maneira bem definida, seguindo aqueles passo a passo que a gente discute aqui nas lives, que vocês vão ver, claro, durante a semana no TI Sem Medo. E avaliando o ventilador para identificar se tem alguma alteração. Então, é palpar o paciente, auscultar, inspeção. Você está atendendo o paciente, não o ventilador. O ventilador está demonstrando que tem algo errado. Mas a causa pode até ser do ventilador, mas você está atendendo o paciente. Você não atende o ventilador. E para conseguir pensar dessa forma, tem que saber a base. Tem que saber identificar um padrão normal do gráfico e quais causas que podem estar gerando. E eu repito sempre, é o simples que não é fácil. Simples quando você treina, simples quando você sabe o que é para ver, simples quando você tem alguém explicando o que é que você precisa ver. Aí fica simples, mas fácil nunca vai ficar. Até hoje, dia 15 anos já atuando na terapia intensiva, tem paciente que eu fico ali tentando identificar a causa e tem as várias hipóteses até você achar o que é que pode estar acontecendo. Porque são hipóteses, possibilidades que podem estar gerando e você tem que identificar essas possibilidades. Preparei aqui só uma listinha. Vamos falar aqui do ciclagem prematura. Vamos lá. Ciclagem prematura. Assincronia de ciclagem prematura. A sincronia de ciclagem prematura é quando você passa da fase ins para a fase ex prematuramente. Então, o que é fase ins para a fase ex? O ciclo respiratório, ele tem disparo, pode ser pelo ventilador, pelo paciente. Fase inspiratória, então, disparo, fase inspiratória. Ciclagem, fase expiratória. E vem um novo disparo, certo? Então, esse daqui vai ser os ciclos, fase inspiratória, disparo, ciclagem e fase expiratória. A ciclagem é quando passa da fase inspiratória para a fase ex. Ela pode ser prematura ou pode ser tardia. Isso vai depender do quê? Do tempo neural do paciente. E dos ajustes do ventilador e da demanda do paciente. Ela pode ser prematura ou pode ser tardia. Então, você ajustou o parâmetro do ventilador, um tempo expiratório de 1,2. Aí, o paciente disparou o ventilador, ele quer passar para a fase ex em 1 segundo. Mas está em PCV, só vai passar em 1,2. O que é que ele vai fazer? Ele faz esforço expiratório. Você vai ver lá no gráfico de PCV, subindo no final da fase ins, uma pressão. É a pressão dele que está fazendo o esforço. Não é aqui, né? Teria que ser mais para cá. Ele está fazendo esforço expiratório para passar da fase ins para a fase ex, mas não vai passar, porque o tempo expiratório você ajustou. Qual é a causa? É do ventilador ou do paciente? Foi um ajuste seu. Você ajustou sem identificar o melhor tempo para o paciente. Então, vamos dar exemplo aqui. Causa do ventilador e causa do paciente. Causa do ventilador, tempo expiratório muito curto. Estou falando de ciclagem prematura, né? Aqui eu terminei falando de ciclagem tardia. Vamos pegar a ciclagem tardia. Estava falando de ciclagem prematura e dei o exemplo de ciclagem tardia. Vamos falar de ciclagem tardia. Causa do ventilador, tempo expiratório muito longo. Foi o exemplo que eu dei aqui. Em relação ao tempo neural. E aí o paciente vai ter uma ciclagem que ele quer passar da fase ins para a fase ex tardia, fazendo esforço expiratório, contraindo a musculatura expiratória. Você vai sentir e vai ver na monitorização gráfica. Isso é uma causa do ventilador. Vamos dar uma causa do paciente. Mecânica respiratória obstrutiva em modo de pressão suporte. Por quê? Mecânica respiratória obstrutiva em modo de pressão suporte. Porque o paciente ele tem que ter uma fase expiratória maior. Ele tem uma fase ins e uma fase expiratória maior porque ele quer exalar aquele ar, o padrão de obstrução. E aí você pode ter uma ciclagem tardia com um tempo maior do que é para o paciente. Tem um padrão da mecânica do paciente. Então, pode ser do ventilador, pode ser do paciente. Um exemplo, 2 exemplos dentro de um tipo de sincronia. E para cada sincronia, você vai ter as possibilidades.
e vai ter como resolver o problema. Para cada sincronia vai ter como resolver o problema. Então, se é o tempo neural do paciente que é mais curto, como você resolve? Reduz o tempo que você ajustou no ventilador. Reduziu o tempo que ajustou no ventilador. Resolve o problema. Ah, então quer dizer que é tão fácil assim? Aí você pode pensar, em PCV você ajusta o tempo. Em VCV, como é que você corrige isso? O tempo inspiratório não vai depender do fluxo em relação para aquele volume? Então você vai ter que fazer esses ajustes. Em PSV, como eu faço isso? Em PSV, no cicla, a percentual do fluxo, você tem que reduzir o percentual em ventiladores que têm essa ciclagem expiratória, esse percentual de ciclagem expiratória. Por isso que não adianta decorar. Tem que entender. Porque quando você pega um paciente, você não vai estar na sua cabeça lá, o que... Não, você vai entender, treinar, repetir, discutir, reavaliar, definir a conduta novamente, treinar de novo. Isso é ficando dentro da sua, como eu digo sempre, veia, o conhecimento vai entrando e vai ficando de forma automática. Aí você olha de longe e diz, pô, o paciente está com ciclagem tardia, tem que reduzir o tempo expiratório. Não, o paciente está com ciclagem tardia, vamos aumentar o percentual de ciclagem em pressão de suporte. Você vai lá, ó, com um ajuste simples. Chega lá, sensibilidade expiratória, se tiver em PSV, e passa de 25% para 40%. Aí a pessoa, pô, tu corrigisse, nem precisou sedar o paciente, nem precisou aumentar a delta de pressão, nem precisou fazer nenhuma alteração lá em PSV, você só reduziu, só aumentou o percentual de ciclagem. Porque isso daí é uma ciclagem tardia, o paciente tem um padrão obstrutivo, ele tem que ter um tempo expiratório maior, a gente reduzindo aí, aumentando o percentual de ciclagem, vai ciclar mais rápido, já que em PSV cicla fluxo. Então, se estava ciclando aqui a 25% do pico de fluxo, você ajustou aqui para 70%, vai ciclar mais rápido. Ins para eixo. Você ajustou isso daqui, a passagem da ciclagem. Aqui, pressão de suporte, você ajustou com percentual. Em PCV, você vai ajustar com tempo inspiratório que você vai colocar no ventilador. Aí você pode estar se perguntando, pô, nunca vou aprender isso. Vai. Calma. Você vai sim. Primeiro você tem que... Primeira coisa, tirar da sua mente essa crença limitante que é difícil. Tira essa crença limitante. Você, na verdade, não aprendeu da maneira correta. Você uma pessoa não explicou para você da maneira correta. Não deu exemplo, não utilizou simulador, não demonstrou em casos concretos. Fez o que eu estou fazendo aqui, só desenhando. Se você coloca no simulador e vai treinando, vai ficando fácil. Se você aprende antes os conceitos do que é uma constante de tempo, se você aprende antes os conceitos do que é um padrão obstrutivo, do que é um padrão restritivo, se você sabe antes como é que cicla em PSV, como cicla em PCV, se você sabe quais são os ajustes do parâmetro ventilatório em PCV, quais são os ajustes do parâmetro ventilatório em PSV, quando você pega a sincronia, aí fica fácil. Por quê? É só você ver onde está errado. O que é que está apresentando de alteração daquelas fases inspiratórias e qual é a causa do paciente ou do ventilador. Mas só fica fácil, simples, na verdade, fácil não é, como eu digo, só fica simples se você tiver essa base do conhecimento. Senão vai ficar sempre difícil. Porque não tem como você aprender a correr se você ainda não sabe nem engatinhar. Não tem como você aprender a... Deixa eu pensar uma coisa aqui. Andar de bicicleta se você não sabe nem andar. Então, primeiro você aprende a andar para depois chegar aqui com a monitorização gráfica e saber resolver uma sincronia. Tem que ser assim.
Se vocês observarem, eu não cheguei aqui explicando, você faz isso na sincronia. Eu queria deixar claro para vocês, na verdade, para você ter segurança, você tem que saber a base. Aí vai ficando fácil. Fácil não, simples. Toda vez eu vou falando fácil. Vai ficando simples. Que nunca vai ser fácil quando você pega o paciente no caso concreto. Mas vai ficar mais simples. Qual o passo a passo que você tem que seguir? Avaliar os ciclos, as fases. Qual o passo a passo que você tem que seguir? Avaliar as fases do ciclo respiratório, disparo, fase ins, ciclagem e fase ex, dos 3 gráficos, fluxo, volume e pressão. Avaliar o paciente para ver se está batendo com o que ele está fazendo e avaliar as alterações que aparecem nos gráficos. Depois que você tem isso, você vai definir hipóteses. O que pode estar causando um alto disparo? Vazamento, oscilação cardíaca. Aí você vai ter hipóteses e vai atrás delas. O que pode estar causando um fluxo insuficiente? Uma acidose, um aumento da demanda ventilatória. Vai ter que correr atrás de corrigir isso. Um ajuste do ventilador com fluxo baixo. Um rise time. Rise time é a velocidade de subida da pressão. Então, rise time se ajusta em PCV e em VCV. Aqui é o gráfico de pressão. Aqui seria uma subida mais rápida. E aqui, com o mesmo ajuste, mesmo delta de pressão, mesmo ajuste, mesmo delta de pressão em PCV, mesmo ajuste, mesmo delta, PCV com pressão de pico de 30, PIP de 10, FO2 40%, sensibilidade de 2, tempo expiratório de 1.0, frequência respiratória de 20, as mesmas coisas do paciente, certo? Mesmos parâmetros, só que o rise time, que é a velocidade que a pressão é entregue, diferente. Aí, sabe o que vai acontecer no fluxo aqui, ó? No gráfico de fluxo? Esse daqui, como a pressão é atingida, é mais rápida, ele vai ter o gráfico de fluxo assim, ó. Fluxo in, né? Vamos botar o fluxo laser aqui para dar. Tá totalmente errado esse desenho, mas vamos dar. E esse daqui vai ter um fluxo assim, ó. O que é que pode gerar? Esse daqui vai gerar um volume maior, vai entregar um fluxo mais rápido para o paciente vai ter o fluxo que ele quer. E esse daqui ele está tendo um fluxo ineficaz. Esse fluxo insuficiente. Você ajusta, como é que você corrige? Aumentando o delta de pressão? Não. Deixando o rise time mais curto. Aumentando a velocidade de entrega da pressão. Como você aprende isso? Sabendo que o rise time é essa subida da pressão, vendo na monitorização gráfica e vendo no padrão de fluxo. Você viu que na fase inspiratória a onda de fluxo está arredondada. Você viu que na fase inspiratória do gráfico de pressão, a onda de pressão, que era para ser mais quadrada, está apresentando um abaulamento. Por isso que tem que saber disparo, fase ins, ciclagem, fase ex. Qual é o padrão normal? PCV, PRVC, ASV, você tem que saber de todos os modos, a base. Aí você olha no gráfico, está alterado. O que é que pode modificar? Pô, aqui é claro que é o rise time. E aí você corrige com a alteração do rise time. Um ajuste fino, você chega lá e chega num botão só, sem aumentar delta, sem aumentar PIP, sem aumentar FO2, sem aumentar sensibilidade, sem aumentar tempo, sem aumentar frequência, e melhora a ventilação mecânica do paciente. Deixando claro, cada caso é um caso concreto. Para saber definir a intervenção, tem que conhecer a base. Preparei a live de hoje para deixar claro isso para vocês. Essa é a principal informação que você tem que ficar claro. Você tem que aprender esse componente antes de querer resolver uma sincronia. Para aí você ter segurança. E tem que saber avaliar o paciente para identificar fisiopatologia, fisiologia, o que é que está acontecendo com o paciente.
saber avaliar um passo a passo, com um padrão, esse paciente. Não é fácil, mas é possível. Sempre pense dessa maneira. Não é fácil, mas é possível quando você sabe o caminho, quando você sabe o que precisa estudar, quando você sabe o que precisa identificar, quando você tem um passo a passo para tomar a decisão, um passo a passo prático. Isso fica muito mais simples.